que leva o nome de uma mulher. O primeiro é Esté e o segundo é Ruth. O livro de Ruth aí está bem próximo aí do início da Bíblia, depois de Josué, Juízes, então você encontra o livro de Ruth. Hoje iremos finalizar o capítulo 1, para a glória de Deus. Os irmãos já se preparam aí no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 19 ao 22. Todos encontraram? Mas antes da leitura, irmãos, eu gostaria de contextualizar vocês. Vocês se lembram que como aconteceu o que estava acontecendo aqui no contexto, nesse contexto do livro de Ruth. O texto inicia no capítulo 1, que nos dias que julgava os juízes, houve fome na terra de Belém de Judá. Ali no período dos juízes, nós vimos aqui, irmãos, que era um período de declínio espiritual. O povo estava pecando contra Deus. E um homem chamado Elimeleque, que vocês vão se lembrar, juntamente com a sua esposa Noemi, e seus dois filhos Malom e Quiliom, tomaram a decisão de sair de Belém. Possivelmente Deus estava trazendo juízo para aquela nação. E eles se resolvem sair de Belém da Judéia e ir para Moabe. Nós vimos aqui que Moabe era uma nação marcada pela idolatria. Um povo que pecava diante de Deus, um povo rebelde, um povo inimigo do povo de Deus. Elimeleque vai para lá, para Moabe, peregrinar em Moabe, juntamente com a sua esposa, Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quiliom. E vocês viram aqui comigo, e com o diácono Jamil também pregando, que Elimeleque morreu. E seus dois filhos, Malom e Quiliom, tomaram a decisão de casarem com mulheres estrangeiras, moabitas. E eles também morreram. Noemi ficou desamparada agora, sem filhos e sem marido. Mas Noemi, vimos, irmãos, que ela ouve que o Senhor começou a abençoar o seu povo com pão. Havia fome, mas Deus começou a abençoar o seu povo com pão. Então Noemi, ao ouvir isso, ela resolve voltar para Belém. E ela resolve voltar, e suas duas noras também estavam prontas para voltar com ela. Só que Noemi insiste tanto com suas noras, e principalmente com Orfa, que Orfa retorna para Moabe. Mas Ruth persiste em permanecer com ela. E podemos perceber no versículo 15 aqui, iremos ler, nós iremos ver como Ruth permaneceu firme para não voltar para Moabe e prosseguir com Noemi para Judá. Veja comigo o versículo 15 até o 18. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo, disse Noemi, e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. 16. Disse, porém, Ruth, não me insistes, para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e eu ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Essa foi a parte que a diaconia Jamile pregou, e hoje iremos ver aqui a continuação, do versículo 18 ao 22. Podemos fazer a leitura. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia, não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso, cheia a partir, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Foca comigo o versículo 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia, não é esta Noemi? Noemi insistiu tanto para Ruth não ir, mas Ruth permaneceu. E ela estava firme em sua decisão. E ela foi com Noemi para Belém. E quando chegou lá, irmãos, quando ambas chegaram lá, sucedeu que quando elas chegaram lá, a cidade se comoveu, ficaram agitada. E as mulheres se perguntaram, não é esta Noemi? É curioso, irmãos, porque
de Moabe até Belém era cerca de 100 a 120 quilômetros. A estrada foi longa. Noemi tomou a decisão errada, mas agora retorna, ao saber que o Senhor abençoou o seu povo com pão. Mas o que é mais curioso é que Noemi insistiu tanto para que as suas 2 noras voltassem para Moabe, ela insistiu tanto na vida de Orfa, que Orfa voltou. E eu queria mostrar para os irmãos que nação era essa, a nação de Moabe. Eu queria mostrar para vocês como essa nação era perversa e pecadora, de tal forma que Deus prometeu juízo sobre Moabe. A nação que Noemi saiu de lá e persistiu para que as suas noras voltassem, era uma nação que Deus estava contra ela. Noemi estava sem consciência, parece que ela não estava raciocinando direito. Mas o que é curioso é que parece que Deus vai dar um livramento a ela, irmãos. Porque depois Deus vai julgar essa nação, a nação de Moabe. Eu quero pedir vocês que abram a vossa Bíblia aí em Jeremias, de número 48, no versículo 16 e 20, podemos ver a declaração de Deus de juízo sobre Moabe. Jeremias 48, do 16 ao 20. Aqui Deus vai prometer juízo sobre essa nação perversa e pecadora. Está escrito: estás prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito o seu mal. Condoei-vos dele, todos que estáis em redor dele, e todos que sabeis o seu nome, dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso, desce da tua glória, e assenta-te em seco. Ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti, e desfez as tuas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora do Aroer. Pergunta ao que vai fugindo, e o que escapou dizer, que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon, que Moabe está destruído. Aqui o capítulo 48, irmãos, é tudo de juízo sobre Moabe. Deus livrou Noemi e Ruth daquela nação. O que é curioso é que Noemi estava insistindo para que as suas 2 noras voltassem para lá. E Deus livrou elas de lá. Deus livrou Noemi daí. Noemi estava insistindo para que as suas noras voltassem para Moabe. Além disso, irmãos, podemos perceber em 1 Reis 11:7, que o Deus que os moabitas adoravam, o Deus Camos, em 1 Reis 11:7 está escrito, e inclusive Salomão levantou um templo para esse Deus e outros deuses. 1 Reis 11:7 está escrito, no monte que fica ao leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar a Camos, o repugnante Deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante Deus dos Amonitas. Então, é uma cidade que não adorava o Deus verdadeiro, adorava o Deus Camos. Era uma cidade que não adorava o Deus verdadeiro. E Noemi parece que não tinha consciência, e insistiu tanto para suas noras voltarem para lá, e Orfa foi. Mas Ruth permaneceu firme, irmãos. É curioso que Noemi, ela agia muito pela aparência. Ela tomava decisões com base simplesmente na aparência, o que aparecia melhor. Se não vejamos, ela foi para Moabe quando faltou pão. A sua decisão foi de ir para Moabe, parecia ser a decisão melhor que tinha, porque Moabe era uma cidade próspera. Ela sai de Belém, de Judá, e vai para Moabe. Ela tomou decisões com base na aparência. Também, ela insistiu para que as suas noras voltassem para Moabe, possivelmente porque lá era um lugar mais próximo, e elas vindo para Judá seria mais difícil. Noemi tomava decisões com base simplesmente na aparência, irmãos. Em terceiro lugar também, quando ela soube que tinha pão, que Deus começou a abençoar o povo com pão, aí ela tomou a decisão de voltar para Belém. Veja comigo o verso 6, o que diz, do capítulo 1. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Noemi tomava decisões com base na aparência, o que parecia melhor. Nem tudo, irmãos, que parece ser bom, é bom. Nem tudo que parece ser agradável vai te trazer benefícios. O povo de Deus não pode tomar decisões simplesmente com base na aparência. Você não pode tomar decisões simplesmente com base nisso.
Vocês vão se lembrar de Ló, que foi para Sodoma e Gomorra por causa da aparência do lugar que parecia o jardim do Éden. E ele sofreu a consequência lá, irmãos. A sua alma era afligida todos os dias por ver o pecado do povo. Não podemos tomar decisões com base na aparência. E Noemi era uma mulher assim, ela tomava decisões com base na aparência. Mas também, irmãos, eu não quero dizer que devemos ser irresponsáveis, tomar decisões, qualquer decisão, sem pensar, sem repensar. Devemos tomar decisões com base na palavra de Deus. As nossas decisões devem ser guiadas pela palavra de Deus. Não podemos deixar também de tomar decisões simplesmente porque parece que não vai dar certo. Devemos confiar, irmãos. Há decisões que exigem de nós fé, confiança em Deus. Noemi deveria tomar a decisão de ficar em Judá. Deus estava trazendo uma disciplina, possivelmente, e ela deveria resolver de ficar em Judá. Há decisões que exigem de nós fé, confiança em Deus. Mas o que podemos aprender, irmãos, é que nunca é tarde para se arrepender. Embora a motivação de Noemi não foi a mais correta, porque ela voltou para Judá, quando ouviu que o Senhor abençoou o seu povo com pão, ela ouviu. As suas decisões não estavam com base na fé, na confiança em Deus. Quando parecia algo bom, ela voltou. Então ela tomou a decisão de voltar para Belém. Embora a motivação não foi a mais correta, mas podemos aprender que nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para se voltar para Deus. Talvez você pecou contra Deus, talvez você se afastou de Deus, mas nunca é tarde enquanto há esperança de se voltar para Deus. Enquanto você está vivo, você tem esperança, você pode se voltar para Deus, você pode se arrepender dos seus pecados. Devemos, irmãos, se voltar para Deus também enquanto é tempo, porque pode chegar um momento que não terá mais tempo. Quantas pessoas tiveram oportunidades e não tomaram a decisão mais importante da sua vida, de se voltar para Cristo, de se entregar a sua vida a Cristo. Quantas pessoas viveram e praticaram o pecado e morreram no pecado. Então devemos refletir, irmãos, porque as oportunidades acabam também. Chega um momento que as oportunidades se cessam, mas Deus está pronto, enquanto há esperança, para que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele. Deus queria que a nação se arrependesse e se voltasse para Ele. Esse juízo que Deus está trazendo aqui, possivelmente, era para que o povo se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus. Podemos perceber também com o texto, irmãos, que Noemi era conhecida. Vocês vão perceber no versículo 19 que as mulheres dizem: não é esta Noemi? Possivelmente, irmãos, essa mulher estava um pouco sofrida. Talvez, quando as mulheres dizem: não é esta Noemi, o pastor Warren Wiersbe, ele disse que essa ideia de confusão. Possivelmente essa mulher estava com o semblante desgasto, sofrido. E elas estão em dúvida: será que essa é Noemi? O que tudo indica. O sofrimento veio. O sofrimento veio para Noemi. Mas o que é curioso, irmãos, que ela não demonstra uma compreensão teológica de Deus, de quem Deus é. O sofrimento tinha lhe tirado a compreensão teológica de Deus. Ela poderia estar pensando: esse sofrimento que está acontecendo comigo é que Deus querendo me trazer mais perto para Ele. Esse sofrimento que está acontecendo comigo é para que eu se aproxime de Deus. Ou também, ela poderia reconhecer que tudo aquilo que estava acontecendo com ela poderia desaguar em algo melhor. Que Deus poderia fazer coisas melhores. Muitas vezes, irmãos, o sofrimento vem a você, vem a mim, e nós perdemos as esperanças. Parece que Deus desamparou. Parece que não há mais esperança nenhuma. O sofrimento tira de nós a compreensão teológica de Deus, quem Deus é, o seu poder e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Noemi, ela não demonstra um reconhecimento pelas coisas e as obras de Deus. Podemos ver aqui no versículo de número 20, irmãos, olha o que ela diz. Porém, ela dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi, ela pede para que os moradores de Judá não chamem ela de Noemi, que é agradável, mas chamasse ela de Mara, amargurada, tristonha. Noemi aqui demonstra, irmãos, que ela não está reconhecendo as coisas boas que Deus fez. O seu coração está cheio de crítica e amargurada. Ela não está reconhecendo aqui que tudo que Deus está trazendo para ela é algo para melhorar a vida dela, é algo de bom para ela. A sua alma está amargurada.
E tudo indica aqui que ela está fazendo uma crítica. O Senhor, o Todo-Poderoso, a minha alma, grande amargura tem me dado o Todo-Poderoso. Ela faz essa crítica e ela não reconhece as coisas boas que Deus já fez na vida dela. Ela não reconhece que ela tem uma nora que está ao lado dela. Mesmo o marido dela, os filhos morrendo, ela estava viva, ela tinha dádiva da vida, mas a sua alma está simplesmente focada na tristeza, no sofrimento. De fato, ela sofreu sim, irmãos. Perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos, mas ela deveria reconhecer que mesmo no sofrimento, Deus estava cuidando dela. Deus tem o controle da história. Ela deveria reconhecer que ela tinha uma nora que estava ao lado dela, Ruth. Ela deveria reconhecer que Deus tinha preservado a vida dela e Deus estava com ela. Noemi não reconhece os benefícios de Deus em meio ao sofrimento. E muitas vezes eu e você age assim. Em meio ao sofrimento, nós não focamos mais nos benefícios de Deus. Ficamos focados apenas no sofrimento. Não olhamos para os detalhes e vemos como Deus tem nos ajudado, tem nos dado condição, tem nos livrado, tem nos dado um lar, tem nos dado uma família, tem colocado em nossas vidas pessoas que nos amam. Em meio ao sofrimento, irmãos, muitas vezes nós não reconhecemos isso, como Noemi, focamos apenas no sofrimento e não olhamos para os benefícios que Deus tem feito em nossa vida. E é curioso também, porque Noemi, ela cria em Deus, mas ela não mostra uma perspectiva de vida. Me chamai Mara, amargurada, sofrida. Ela cria no Deus que é poderoso, no Deus que tem o controle de tudo, só que ela não demonstra expectativa de vida. Quando o sofrimento vem em nossa vida, muitas vezes nós perdemos essa expectativa de vida. O que é errado, irmãos? Devemos colocar a nossa confiança em Deus, saber que Ele tem o controle de tudo e que Deus pode fazer todas as coisas. A nossa confiança e a nossa perspectiva de vida está em Deus. Por mais que o sofrimento bata a sua porta, por mais que o sofrimento tire a sua alegria, a sua esperança deve estar em Deus. E ela acusa Deus de lhe trazer amargura, porque o Todo-Poderoso, pois o Senhor testifica melhor. Versículo 20. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela diz que Deus trouxe amargura para ela. Aqui Noemi não está necessariamente reconhecendo os seus pecados. Não está dizendo, eu pequei contra Deus, eu fiz algo de errado, mas uma acusação simplesmente, irmãos. Muitas vezes nós devemos reconhecer os nossos atos. Nós devemos reconhecer os nossos atos. Quando estamos sofrendo, devemos reconhecer se não é uma lição, uma disciplina da parte de Deus. As lições para nós, irmãos, é que a esperança, devemos ter esperança em meio às dificuldades. Em meio às lutas, às provações, devemos confiar em Deus. Devemos ter esperança em Deus. As lutas vão vir, o sofrimento vai vir também, mas devemos confiar em Deus. Devemos depositar a nossa confiança no Todo-Poderoso. Deus também, irmãos, Ele possivelmente estava trazendo juízo sobre a vida de Noemi. Só que também havia consequências dos atos de Noemi. Muitas vezes nós iremos sofrer por causa dos nossos atos, as consequências das nossas ações. Deus pode trazer o juízo, sim, mas muitas das vezes nós iremos sofrer por causa de decisões erradas, porque não confiamos em Deus, porque achamos que podemos fazer as coisas do nosso jeito, porque tomamos decisões com base no nosso achismo, na nossa força, e não depositamos a nossa confiança naquele que pode fazer todas as coisas. Devemos confiar em Deus, irmãos, em meio às lutas, em meio ao sofrimento. Quando você passa por uma luta, quando você passa por uma dificuldade, você reconhece que Deus é poderoso e que Ele pode agir, e que Ele pode intervir, e que Ele tem o poder de mudar a história. Você confia desse jeito? Noemi deveria fazer isso. Noemi deveria ter em mente que Deus era poderoso. Ela conhece o Deus Israel, mas não dá o devido valor a esse Deus, de que esse Deus é poderoso. Ela não reconhece, na verdade, que esse Deus é poderoso para mudar a história, para mudar a situação. Noemi está abatida, está amargurada. Mas como a diaconisa Jamile pregou e nos mostrou acerca da soberania de Deus, Deus tem o controle da história, irmãos. Deus tem o controle de tudo. Ele pode fazer, Ele pode agir, nada escapa das suas mãos. Ele pode operar, Ele pode agir de todas as formas, conforme Ele quer.
Então, o povo de Deus, em meio às lutas e às circunstâncias difíceis da vida, assim como Noemi estava passando, o povo de Deus precisa confiar em Deus e ter esperança em Deus, porque Deus, ele pode agir, Deus pode fazer o que Ele quer, irmãos. Então, o povo de Deus deve confiar nesse Deus. Não podemos, de forma alguma, irmãos, controlar as circunstâncias. Noemi não podia mais controlar as circunstâncias, o que estava acontecendo na vida dela. O povo de Deus, ninguém pode controlar as circunstâncias. Mas, porém, podemos controlar as nossas reações. Como iremos reagir ao sofrimento? Tem muitas pessoas que, diante do sofrimento, se afastam de Deus. Eu vou querer ser evangélico, cristão, mas não. Para me sofrer desse jeito? Para me sofrer tanto assim? Então, ao meio do sofrimento, muitas pessoas desistem. As consequências vêm. As circunstâncias vêm em nossa vida. Mas a reação depende de nós. Como iremos reagir em meio às lutas e às provações? O povo de Deus, diante das circunstâncias difíceis, eles devem crer no Deus que é poderoso, no Deus que tem o controle de tudo, no Deus que pode fazer todas as coisas. O povo de Deus deve acreditar nesse Deus e deve reagir de forma grata a esse Deus, pelo que Ele tem feito. Em 1 Tessalonicenses 5,18, um texto bem conhecido entre nós, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diante do sofrimento, irmãos, das circunstâncias difíceis da vida, o povo de Deus deve ser grato a Deus, porque temos a vida ainda, temos o controle de Deus sobre nós, nós temos segurança em Deus, temos a provisão, temos a vida eterna. Então o povo de Deus não pode desanimar, não pode fraquejar, não pode desistir, tem que permanecer firme, inabaláveis e confiando nesse Deus. As circunstâncias podem vir, mas como é a sua reação? Você murmura, reclama, culpa a Deus? Como Noemi, Deus tem trazido amargura para mim. Como Noemi disse, você culpa a Deus? Qual é a sua reação diante das dificuldades? Irmãos, tem uma história de dois rapazes que criaram a marca Reserva, acho que os irmãos conhecem a marca Reserva, e eles estavam no começo fazendo essa marca. E possivelmente é no Rio de Janeiro que eles criaram essa marca, e eles fizeram essa marca e começaram a vender. Uma lojinha simples. Passou pouco tempo, irmãos, a roupa era boa, 4 rapazes roubaram essa loja, arrombaram, quebraram tudo, levaram as roupas, quase tudo deles. O que eles vão fazer agora? É curioso que eles tomam a decisão de, sabe o quê? Eles pegam a filmagem do roubo e eles fazem um comercial com essa filmagem. E no comercial ele dizia: venha já adquirir a sua reserva, porque tem gente fazendo loucura por elas. Nisso, irmão, nessa circunstância, a reserva começou a vender muito. As roupas começaram a vender muito. Como eles reagiram às circunstâncias? Eles poderiam desanimar, eles poderiam desistir, ir para outro ramo. Mas como eles reagiram? Eles usaram um meio difícil para tomar decisões certas. Então, em meio às circunstâncias, você tem que tomar a decisão certa também. Você deve agir com base na palavra de Deus, confiar nele, crer em Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A gratidão deve nos mover, irmãos. A gratidão deve estar em nossa vida. O sofrimento da parte de Deus é curioso, irmãos, que ele traz benefício para nós. O sofrimento, as circunstâncias difíceis que Deus faz a gente passar, é para o nosso benefício. É para nos fazer melhor na presença dEle. É para nos moldar a presença dEle. Veja comigo Hebreus 12, 11, o que diz acerca disso. Hebreus 12, 11. Como o sofrimento é benefício da parte de Deus para nós. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo ou alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. O sofrimento, aparentemente, é destruidor. Parece que não vai gerar nada, mas Deus nos traz e nos molda, irmãos, nos faz melhores na sua presença. Eu não conto muito isso aqui para os irmãos, mas eu cheguei a um momento da vida que eu não tinha dinheiro para comprar um pão, irmãos, para sobreviver. Os pastores conhecem a minha história. E eu dormia no chão da igreja. Não tinha lugar para ficar. Quando eu vim para cá, não tinha lugar para morar. Dormia no chão da igreja. Mas Deus queria fazer algo em mim. Deus queria me moldar. Eu era muito orgulhoso, muito irado. Não dava a devida importância para as coisas de Deus. E Deus queria me moldar, irmãos. Deus queria me quebrantar, me tornar mais humilde na presença dEle. E Ele fez isso. E eu me tornei, pela graça de Deus,
reconhecedor de que eu preciso ser humilde, de que eu preciso ser humilde na presença de Deus. E o orgulho foi todo quebrado. Então, irmãos, muitas vezes o sofrimento da parte de Deus é para nos moldar, é para nos fazer melhor na sua presença. Talvez o que você está passando é porque Deus quer fazer algo melhor em sua vida. É porque Deus quer moldar você. O que você deve fazer? Analisar o que precisa ser melhorado, o que de fato precisa ser mudado, e se arrepender e mudar. Porque Deus usa esses meios, o sofrimento, para nos moldar, nos aperfeiçoar e nos fazer mais próximo dele. Assim como Jó, que sofreu para conhecer mais e mais a Deus. Então o sofrimento da parte de Deus, irmão, vem para nos ajudar. E é curioso, no versículo 21, Noemi diz: cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Por que me chamais Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Noemi diz: cheia parti. Mas espera aí, ela não tinha saído num tempo de crise do país? No período de fome? Por que ela disse cheia parti? É porque anteriormente, irmãos, ela tinha um marido, ela tinha 2 filhos, talvez bens, ela partiu de Judá cheia, mas volta vazia. As decisões erradas trazem as suas consequências. Ela partiu cheia. Agora imagina aí, uma decisão dessa, perder o marido e seus 2 filhos. As pessoas mais próximas dela, ela perdeu. Mas Deus não desamparou o seu povo, irmãos. Deus ainda cuidou do seu povo. Noemi tomou a decisão errada de ir para Moabe, mas existiam as pessoas que estavam ali em Judá. E Deus estava aplicando a disciplina. E Deus depois mudou a história, que vimos aqui que houve pão, depois Deus começou a abençoar o povo com pão, mas Deus trouxe disciplina. E havia pessoas ali em Judá que sobreviveram a isso. Tinha pessoas ali que não morreram à fome. Deus trouxe a sua disciplina. Deus não desamparou o seu povo. Então, o meu sofrimento, o que você precisa entender é que Deus não te desampara. Você pode estar sofrendo sim, Deus pode estar moldando sim, mas você não pode perder isso em mente, que Deus não te desampara. Deus está cuidando de você, Deus está moldando você. E aqui podemos perceber também, irmãos, que as bênçãos de Deus vêm para os que o temem, porém o juízo de Deus para os que os desobedecem. Então, se você teme a Deus, você vai desfrutar das bênçãos de Deus. Não é regra máxima, porque pode existir pessoas que temem a Deus, mas sofram, mas em via de regra, aqueles que temem a Deus são abençoados por Deus. Porém, aqueles que se rebelam contra Deus, Deus traz juízo, Deus traz o seu julgamento. Então, devemos analisar bem, irmãos, quais as decisões que estamos tomando, qual o caminho que estamos seguindo. E mesmo nas decisões erradas, Deus transforma as coisas boas. Noemi tomou a decisão errada de ir para Moabe, mas agora ela volta com Ruth. E aí iremos ver mais à frente, irmãos, como é que essa história vai desaguar. Ruth vai ser uma mulher que vai abençoar Noemi, vai abençoar a nação, vai abençoar ela mesma e até nós hoje em dia, porque de Ruth veio Jessé, Davi e Cristo, o nosso Salvador. Então, em meio a circunstâncias difíceis e ruins, Deus transforma em bem. Por isso, irmãos, diante do sofrimento, você tem que ter em mente, Deus quer nos moldar e nos fazer melhor na presença dEle. Deus pode transformar o mal em bem, o sofrimento em bem. Deus pode fazer isso, irmãos. Mas o que é curioso é que Noemi, tendo conhecimento de Deus, ela desconsiderou essa verdade. Ela sabia que é o Deus Todo-Poderoso, como aparece no versículo 21. É o Deus que se revelou a Abrão. É o Shaddai, Todo-Poderoso. O Deus que pode todas as coisas. Noemi tinha um conhecimento de Deus, só não se submetia a esse Deus. Muitas vezes, irmãos, nós erramos. Nós temos o conhecimento de quem Deus é, do seu poder, mas não se submetemos a Ele. Não reconhecemos a verdade de quem Ele é, o que Ele pode fazer. Muitas vezes permitimos que a desconfiança venha e nos ataque. Muitas vezes permitimos, irmãos, que o sofrimento venha e nos tire a esperança e a confiança em Deus. Mas o povo de Deus deve confiar em Deus, porque as esperanças da parte de Deus nunca acabam, irmãos. Ele permanece fiel, Ele permanece justo, Ele nos ama e cuida de nós. E Noemi pensava que tudo estava acabado, pensava que não tinha mais jeito. Quando ela diz, me chamai Mara, amargurada, ela pensava que não tinha mais jeito, não. Mas Deus, irmãos, por meio do sofrimento, traz benefícios para o seu povo. Então, diante do sofrimento, não fique pensando, da parte de Deus, o sofrimento da parte de Deus, não fique pensando que tudo acabou.
porque Deus pode fazer muitas maravilhas no meio do seu povo. Versículo 22, para finalizar, está escrito: assim Noemi voltou, e com ela Rute a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. O autor faz questão de registrar acerca de Rute, e além disso ele coloca que voltava dos campos de Moabe, enfatizando que Rute era estrangeira. Isso demonstra, irmãos, o amor de Deus. Deus alcança também os estrangeiros. Deus alcança pessoas de tribos, línguas e nações. Deus é um Deus que ama. Por mais que ela era estrangeira, mas Deus vai alcançar Rute com a salvação. Estrangeira, mas mesmo assim, o autor registra, ela é estrangeira, de Moabe. E é curioso, irmãos, que era no período da cega da cevada, da colheita. Isso vai tudo favorecer, nós iremos ver mais para frente, que irá tudo favorecer para Noemi, para Rute conhecer Boaz. Para Rute conhecer Boaz e ali se casar com ele. E vai favorecer tudo isso, o casamento dela com Boaz, o nascimento, depois futuramente o nascimento de Jessé, de Davi e do Cristo. A cena, o período, tudo favorece. Deus orquestra a história. Deus tem um controle de tudo, irmãos. Perceba que é no período da cega. O autor faz questão de registrar isso. O período favorece a história. Deus está no controle de tudo. E o autor ele registra isso para nos preparar para os próximos versículos, que se dará no campo de Boaz. Iremos desaguar, essa história irá desaguar em algo muito maravilhoso. Mas o que é curioso, irmãos, que Noemi, ela demonstra aqui, ela não demonstra valorizar as pessoas que estavam perto dela. Vocês percebem que ela só estava ali reclamando, pedindo para que as mulheres de Judá lhe chamassem de Mara, amargurada. Ela não estava valorizando o que Deus tinha feito, não estava valorizando a Rute que estava ao lado dela. E por muitas vezes nós agimos assim. Não damos o devido valor às pessoas que estão ao nosso lado, que querem nos ajudar. Rute estava disposta a ir com ela, servir ao Deus dela, seguir o povo dela. Então, irmãos, muitas vezes não damos o devido valor às pessoas que estão ao nosso lado, que nos ama, que nos encoraja, que está perto de nós. Assim, os nossos pastores, que estão sempre nos ajudando, nos aconselhando, devemos dar valor, irmãos, aos nossos pastores. Muitas vezes, irmãos, por causa do tempo, acabamos não dando o devido valor. Ficamos desvalorizando os pastores. A familiarização, como o pastor falou, leva o desencanto. Não damos o devido valor às vezes. Não reconhecemos o que eles têm feito nas nossas vidas. E devemos ter essa consciência, irmãos. Valorizar pessoas que nos amam, que estão lutando por nós, que prega a palavra, que nos ajuda e nos aconselha. Noemi, e o que é curioso, irmãos, que as tragédias que acontecem não mudam os planos de Deus. As tragédias que acontecem não vai mudar os planos de Deus. Deus está no controle de tudo. Deus tem um controle da história, irmãos. Nada pode fugir, tenha certeza disso. Está sofrendo, mas saiba de uma coisa, nada foge do controle de Deus. Ele tem o controle de tudo. Por isso que o povo de Deus não pode ficar desconfiado. Não é incerteza. Deus tem o controle da história, irmãos. Deus tem o controle de tudo. John Wesley, no seu leito de morte, ele disse, e o melhor é que Deus está conosco. O homem estava morrendo, mas ele dizia, e o melhor é que Deus está conosco. Deus está conosco, o povo de Deus, e podemos confiar nesse Deus. E não somente isso, Deus não somente está conosco, mas Deus é por nós. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, Ele é, quem será contra nós? Então, temos esse Deus em nosso favor, e Deus tem o controle de tudo. O controle de Deus foi demonstrado na história da humanidade, irmãos. Vocês vão se lembrar que Adão e Eva pecou contra Deus. O pecado, a tragédia entrou no mundo. O pecado entrou no mundo, a maior tragédia da humanidade. Mas, mesmo assim, Deus não perdeu o controle da história. Deus tinha um plano perfeito de enviar seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E Cristo foi na cruz e pagou a dívida que era nossa. E todos que tomaram a decisão de se entregar a Ele são salvos.
Veja como Deus tem um controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. O diabo não pode mudar os planos de Deus. Os demônios não podem mudar os planos de Deus. Os homens não podem mudar os planos de Deus. Deus tem um controle de tudo. Os seus planos não podem ser frustrados, como disse Jó. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus tem o controle de tudo, irmãos. E a história caminha. Nós sabemos que a história vai caminhar para um final da consumação, de glórias eternas, a volta de Cristo, a consumação de todas as coisas, um corpo glorificado, a eternidade, a vida eterna. A história não vai parar por aqui, irmãos. A história de Deus, Deus é soberano e tem o controle de tudo. Noemi tomou a decisão errada, mas Deus vai fazer com que essa decisão, por meio dessa decisão errada, Deus vai transformar em bem. Porque Deus tem o controle de tudo e Deus é soberano. Mas eu quero finalizar com algumas aplicações para nós. A primeira aplicação que faço, irmãos, é que as provações da parte de Deus é para nos aperfeiçoar. Você pode estar passando uma luta, um sofrimento, mas a provação, entenda isso, como eu já falei, é para nos aperfeiçoar. Não pensa que Deus se desamparou, não pensa que você está sozinho. A provação, o sofrimento, é para te fazer melhor na presença de Deus. Pense nisso. Reflita nisso. O que você está passando é para te fazer melhor na presença de Deus. Segundo, como vimos, não temos o controle das circunstâncias, irmãos. Não podemos controlar, não temos o controle das situações, mas temos o controle das nossas reações. Como iremos reagir ao sofrimento? Iremos confiar em Deus ou iremos desagradar a Ele? Iremos murmurar, iremos reclamar? Como iremos reagir às circunstâncias da vida? As reações cabem a você. A partir de hoje, como você vai reagir diante do sofrimento e as dificuldades da vida. E em terceiro lugar, irmão, seja grato a Deus. Por mais que você está passando por luta, sofrimento, reconheça que Deus tem o poder e que Ele faz muitas maravilhas e que Ele tem feito na sua vida. Reconheça, era o que Noemi deveria fazer. Reconhecer, ser grato a Deus. Você é grato a Deus? Você é grato pelo que Deus tem feito em sua vida? A gratidão deve marcar o povo de Deus, irmãos. E a gratidão, irmãos, é um antídoto contra um coração crítico, amargurado. Porque tem muitas pessoas que ficam até depressivas por causa da ingratidão. Porque elas não reconhecem, elas não conseguem ver o lado bom da vida. Elas não conseguem reconhecer o que Deus tem feito. E muitas vezes fica depressiva. A gratidão é um antídoto contra a murmuração, contra um coração amargurado. Era isso que Noemi deveria fazer. E para os descrentes, eu quero aplicar essa palavra, e até mesmo aqueles que tomaram a decisão de seguir a Cristo, mas porventura não são salvos ainda. Você tem sido alcançado pela misericórdia de Deus. Até hoje, você tem sido alcançado pela misericórdia de Deus. Deus é justo, santo, odeia o pecado, e você está vivendo no pecado, você está pecando contra Deus, você não se arrependeu ainda de fato. Você precisa reconhecer que Deus que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Deus elaborou o plano perfeito para te salvar, que você precisa se submeter a esse Deus, que é o Deus Salvador e tem compaixão de você. Deus poderia trazer o juízo dele sobre você e você não estaria mais aqui, mas Deus mesmo assim ainda te ama e quer te salvar. Para você que ainda não é cristão ainda, ouça essa palavra e guarde no seu coração. E para finalizar, irmãos, eu quero concluir dizendo que as tragédias aqui acontecidas nesse livro irá caminhar para um plano perfeito de Deus. Lembre-se, Deus está no controle de tudo. Deus guia a história, Deus sustenta a história e em meio ao sofrimento, confie e coloque a sua esperança em Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.